Ela é fundadora da Corse Retail, especialista de marketing retail, com grande enfoque no setor tixo. Trabalhou em empresas como Kimberly-Clark e a Navigator em Portugal. Diretamente de Barcelona, com vocês, Fernanda Accorsi. Obrigada. Bom dia. Estamos todos acordados, né? Na realidade, a minha intenção não é passar uma mensagem, né? Eu vim aqui para aprender. Inclusive, isso aqui, para mim, um pouco que meio que me quebra. Posso ficar aqui um pouquinho? Daqui a pouco eu subo ou tudo bem? Tá ok? Então tá. Vou começar aqui, que eu me sinto mais cômoda, na realidade, né? Achei muito bacana que, entre os speakers, nós não vimos as apresentações de ninguém, mas eu acho que todos estamos trazendo a mesma mensagem, né? Que é o propósito, que é o porquê que estamos fazendo o que estamos fazendo. Mas cada um dentro do seu expertise. Eu venho hoje falar com vocês 2 temas. Esse é o primeiro. Vocês vão ter que me engolir por mais uma apresentação. E essa primeira apresentação, eu gosto muito de trabalhar o tema do portfólio, porque eu acho que, quando a gente não faz alguma coisa com consistência, a gente perde a razão pela qual a gente está falando. Então, o Felipe abriu hoje o nosso dia comentando, né, esse tema. A Lúcia veio trazendo a história do branding, e agora eu vou aplicar esse ponto na questão de uma discussão com o portfólio. Antes de tudo, por favor, me interrompam. Eu não quero que seja perguntas no final. Não entendeu alguma coisa, eu tenho uma aportação, né? Eu vou misturar um pouco o castelhano com o português, tá? Vai ser meio feio, às vezes. Uma pergunta para vocês. Quem aqui trabalha com marketing? Ok. Quem trabalha com trade marketing ou com ponto de venda? Muito, ok, legal. Quem trabalha com vendas? Ok, devia ser todo mundo aqui trabalha com vendas, eu acho, né? Ok, quem trabalha com produção, com desenvolvimento, inovação? Legal, tá. Então, acho assim, eu estou aqui porque eu vou trazer algumas coisas que eu aprendi, que eu vi, mas eu quero que vocês tragam para mim. Esse é o maior motivo de eu estar aqui, tá? Eu hoje moro na Espanha, faz 8 anos que eu deixei o Brasil, e quando eu deixei o Brasil, o mercado de papel ele ainda era 80-20, 80 folha simples e 20 folha dupla. Qual é a porcentagem que a gente tem hoje aqui? Quanto? Não escutei. 60-40. Ou seja, para mim, eu vejo o mercado nesses 8 anos e eu consigo ver essa diferença. Então, é muito bacana estar aqui hoje, né, vindo de um mercado onde não existe folha simples e chegar num Brasil que a gente já conseguiu desenvolver algumas coisas, né, interessantes. Multi-solutions para multi-shoppers. Por quê? Porque a gente vê que a gente tem que oferecer milhares de soluções para usos distintos. Tá? Nesse ponto aqui, não estou querendo dizer que nós somos multi-shoppers, porque nós estamos comparando em multicanais. Nós vamos falar de canais hoje à tarde, mas aqui nós somos multi-shoppers porque a gente compra o mesmo produto para usos diferentes. É isso que eu quero conversar com vocês hoje. Bom, meu nome é Fernanda, já me apresentei. Estou indo para trás ou indo para frente? Ok, fui para trás. Vamos falar um pouquinho de números, tá? Eu adoro mostrar casos e tudo mais, a gente vai ver, mas eu começo com isso, né? Então, a demanda de tixo global. Nós temos mercados maduros, que é onde eu começo aqui, que a gente já sabe que esses mercados chegaram num ponto em que a penetração de cada uma das categorias já está basicamente aí no seu topo, mas a gente tem diferença entre regiões, entre países, e eu vou mostrar no próximo slide. A procura se torna gradualmente mais vaga, é difícil inovar nesses mercados, é muito difícil oferecer alguma coisa que chame a atenção. O consumo per capita está atingindo a maturidade já também, né? Tem países muito desenvolvidos já. E aqui o foco é a gente conseguir trazer valor e a gente conseguir trazer opções que são premium, opções que vão agregar, não só em valor, mas vão realmente agregar em solução, né? Vai melhorar uma necessidade que eu tenho. E aqui eu tenho multi-solutions. Eu tenho que trazer soluções diferentes. E aí eu tenho mercados emergentes, que somos nós, né? Mercados emergentes, a mistura, a mudança da indústria
ela ocorre de norte para sul e de leste para oeste. Então, o sul começa a se desenvolver, que somos nós aqui, o norte já está mais desenvolvido, digo norte, mundo, globo, tá? E a mesma coisa, né, de leste para oeste. De oeste para leste, desculpa. O aumento da penetração dos produtos, então a gente está aqui trabalhando com migração, a gente está aqui trabalhando com mudança de conceito e com agregar na solução que a gente está oferecendo. E eu tenho um baixo consumo per capita ainda, né? Aqui, nesse caso, o nosso foco é, ainda, como que eu consigo aumentar o volume de papel que eu estou vendendo, porque eu preciso aumentar esse volume. Eu tenho que fazer com que uma pessoa que usa um papel higiênico para tudo, ela comece a usar guardanapo no papel higiênico para alguns usos dentro da casa, que é interessante como isso migra, né? E eu tenho a questão do custo-benefício. E é interessante, porque aqui eu também tenho multi-solutions. E aí eu trago a questão da diferença entre esses mercados, né? Esses mercados maduros e esses mercados emergentes. Então, aqui, eu tenho a Europa, onde eu tenho alguns países, né, que eu utilizei como exemplo, inclusive, por exemplo, a Espanha, onde eu moro, e a gente vê a diferença dentro desse espectro, né? Então, onde eu tenho um consumo médio na Europa, aí na Europa Oeste, tá? De 15,4%, eu tenho diferença entre os países, né? Então, eu venho de uma Espanha hoje que todo mundo acha que tem um glamour. Nossa, você está na Espanha? É incrível. Como é? A gente está em crise. Está em crise feia. O mercado laboral não desenvolve. As pessoas não têm ambição. Então, essa crise afetou a mentalidade de negócio das pessoas. Mas, olha que engraçado. E a gente está num país que está bastante parecido também economicamente. O Brasil e a Espanha, a questão de economia é muito interessante. Eles têm uma base social feita, mas a economia está feia lá também. Então, aí, quando eu comparo, né, 14 quilos per capita, a gente vai falar de Brasil agora, mas quanto que o Brasil está consumindo per capita? Quem sabe? Não vale você, Felipe. Claro, claro. 5,5, né, do leste europeu. Mas só que nós, como o Brasil tem uma coisa meio continental, você tem as regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros, que consomem como a Europa. É um mercado absolutamente maduro. Né? Então, fica uma coisa de a gente comparar o todo. Então, deve ter regiões do Brasil que quase não consomem. Né? Claro. Isso dentro de qualquer país, né? Como você chama? Marcelo. Marcelo, você sabe qual que é a penetração só em São Paulo, por exemplo? O consumo per capita só em São Paulo? Eu não sei, por isso que eu estou perguntando. Não sei, alguém sabe? Eu não sei. Ok, está entre uns 14, mais ou menos. Ok. Tem uma diferença maior aqui do que a gente tem em outros países, realmente. E aí eu tenho a questão da Europa do Leste, que aí a gente já vê uma diferença incrível, né? E aí é onde eu estava falando que o mercado começa a migrar do Oeste para o Leste, né? E aí vem multi-solutions, né? Que como a gente pode aumentar esse consumo? Mais papel por rolo, uso complementário, fazendo migração de SKU. E agora eu trago a questão dos mercados emergentes, né? Então a gente compara aí, é uma comparativa que a gente geralmente faz, né? Que é os Estados Unidos, que está dentro do nosso continente, e a diferença que tem entre consumo, que eu tenho certeza, Marcelo, que aí nos Estados Unidos a gente também encontra essas nuances de consumo. E é interessante isso também, porque a gente sabe onde a gente pode crescer, né? Onde as categorias têm a possibilidade de penetrar melhor, ou seja, no Brasil, qual será o percentual realmente da penetração, por exemplo, de um facial, né, de um lenço facial, no norte ou nordeste, onde você tem um clima extremamente equilibrado e que é muito mais difícil, né? Você vê aí, de repente, índice de resfriado, essas nuances, né, de mudança de consumo, né? Mas aí é um número chocante, só para a gente ter uma ideia. Tá? E quando eu comparei o Brasil com a Espanha, é porque são os dois lugares onde eu morei, e onde eu vejo que realmente tem aí já uma situação econômica que está num patamar difícil em dois países, agora mesmo, e que ainda assim a oferta ali já está mais desenvolvida e acaba interferindo muito na questão da demanda, né? Não tem folha simples, então você não vai comprar folha simples, você só vai comprar uma folha dupla. E aí tem outro ponto interessante que claro, a gente tem uma tributação no Brasil que é horrorosa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Um pacote de 16 rolos, na Espanha, ele hoje custa em torno de 4 euros. E aqui, um pacote de 16 rolos hoje, eu estou dando uma média, tá? Estou tentando pegar entre super premiums e os menos premiums de mercado, em torno de R$20. Então, isso é
aqui no Brasil a gente está pagando 1,25, mais ou menos, por rolo de papel higiênico. E na Espanha a gente paga 25 cêntimos. Então, assim, eu entendo que tem uma questão preço e tributação muito forte. Por isso que a gente vê que é difícil a gente conseguir aumentar, fazer com que essa história suba, né? E aí vamos falar de salário médio, então. Porque aqui no Brasil a gente está aí um pouquinho abaixo dos 1.000, e na Espanha também é 1.000. Então, só para a gente começar a fazer umas conexões. Olha o que está acontecendo com o nosso país. Tem uma questão de tributação, tem uma questão de margem, uma questão da gente não conseguir chegar em uma oferta que é interessante. Gente, é papel higiênico. Como a gente está pagando 1,25 por cada rolo? Tá? Então, é só uma questão para a gente pensar na diferença entre Espanha e Brasil. Por isso, o per capita da Espanha está em 14 quilos. Tá? E aí, multi-solutions. Quando eu falo multi-solutions, por quê? É porque um dia a gente limpou a boca no guardanapo, né? Ou no mantel, né? Como a gente fala, na toalha de mesa. Mas hoje a gente tem diversas situações que a gente utiliza guardanapo. Não é só uma. Então, a gente utiliza para um jantar, mas jantar é o quê? Uma salada ou uma massa? Então, depende. Eu vou usar um família ou vou usar um coquetel pequenininho. É para um coquetel? É para uma comemoração? É um takeaway para levar? Então, a gente somos o mesmo shopper, mas consumimos em situações diferentes. E aqui, né, no caso, a gente não usa mais essa... Eu acho, né? Não sei. Acho que nem em regiões mais remotas, acho que a gente não utiliza mais esse produto para ir para o banheiro, né? Mas, claro, tem uma diferença. A mulher, cada vez que ela vai no banheiro, ela precisa utilizar um papel higiênico. Não, a mesma coisa para o homem, tá? Então, é número 1, número 2. Criança que está em casa tem que cuidar do meu consumo, porque depois vai doer no meu bolso. Eu tenho visita na minha casa. Brasil e Latinoamérica em geral é muito característico, né? Para você colocar, de repente, no seu banheiro, um papel higiênico, mas quando você vai receber a vizinha, né, que fala mal, você vai lá e troca e coloca o Renova colorido, né, o da Beyoncé, o vermelho. Então, assim, é muito interessante como essa migração de consumo acontece dentro da mesma categoria para situações diferentes. Eu tenho o consumo individual, ele é familiar. Quando eu estou sozinha, de repente, eu me dou ao luxo, porque eu sei que eu vou economizar, que eu vou usar bem. Mas se é família, voltamos na história da criança ou do homem, não sei. Se homem utiliza mais, não sei, estou jogando. Utilizam mais homens quando vão no banheiro? Não, né? Não sei. Ou eu vou viajar, eu preciso de um consumo reduzido, preciso dos rolinhos pequenininhos agora que vem dentro, né, dos rolos, né, os Elites Duo, por exemplo. E vamos entrar em composição de portfólio. E a Lúcia falou isso e eu gosto muitíssimo disso, né? Então, lá a gente tem o multishopper, somos nós, consumindo categorias amplas, né? Guardanapos, papel higiênico, papel toalha, mas consumindo diferentes SKUs, dependendo da circunstância. E eu tenho as marcas aí tentando oferecer, ou precisando oferecer, essas multi-solutions. E aí é muito importante, porque tem um processo para isso acontecer. E a gente tem que tomar cuidado para não saltar esse processo. O processo é o que eles estão consumindo, em que situação eles estão consumindo, como se consome. Tá? Quem aqui olha para a demanda quando está criando um produto e não simplesmente cria o produto para depois olhar na demanda, né? Então, eu tenho que entender o que está acontecendo. Tem marcas que conseguiram lançar, né, um produto, de repente, um neve folha tripla que veio trazer folha tripla para o mercado. De repente, não necessariamente a demanda estava dizendo eu quero folha tripla, eu quero folha tripla. Não, mas ele encontrou uma possibilidade de falar, olha, eu vou vender mais papel e eu vou agregar valor, entendeu? E ele conseguiu abrir aí uma brechinha no mercado, né? E que a gente vai subindo, claro. De onde eu venho, a gente utiliza 5 folhas, 6, não exatamente na Espanha. Quando tem a demanda, eu vou pensar, então, tem a demanda, então tem a diferenciação. Eu consigo mudar, eu consigo caminhar, né, nessa transversal, eu consigo brincar com o que eu vou oferecer. E aí, sim, com essa diferenciação, eu vou falar, ok, o que eu vou oferecer, então? Qual é a minha oferta de produto e como eu vou montar o meu portfólio? E eu já falo para vocês, esse caminho não vai funcionar. Quando você quiser lançar o seu portfólio sem pensar na sua demanda, sem pensar no seu propósito de empresa, quando você quiser fazer o reverso, você vai ter muito investimento de tempo, de dinheiro, e você provavelmente vai nadar contra a onda, e vai ser muito difícil.
Quem aqui já fez isso? Já tentou e reconhece que em algum momento, em algum projeto dentro da empresa de vocês, vocês tentaram fazer o reverso? Alguém aqui já passou por isso? Não? Está todo mundo vendendo super bem aqui, está funcionando tudo. Então tá, vai embora. A gente faz isso. E grandes fazem. Obrigada, você, valeu. Eu trabalhei na Kimberly-Clark, a gente fez isso muitas vezes. Com diferentes linhas de produto, não só com tissue, mas com personal care. Isso é muito difícil. Tá? E quando a gente fala de portfólio, eu trouxe a minha maneira de enxergar, é uma maneira de segmentar, é uma maneira da gente conseguir entender alguns key points, uns pontos que são importantes, né, na constituição de um portfólio, o que agrega para a gente, né, quando a gente pensa num portfólio. Essa é a definição Fernanda. Cada pessoa vai ter uma maneira de explicar, de trazer, mas eu vou mostrar os meus para vocês, e quero que vocês participem comigo. Quando eu trabalho com portfólio, a primeira coisa, e a Lúcia bem falou isso, e o Fê começou falando isso, eu tenho que posicionar o que eu estou fazendo, de acordo com o meu propósito de empresa, de acordo com a minha marca, com o meu branding, que a Lúcia também falou. Eu tenho que entender o que eu estou oferecendo, qual é o meu posicionamento, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Será que um dia a minha empresa morre e eu vou ficar no esquecimento? Né? Qual que era o meu propósito? Alguém vai sentir falta de mim? Aí eu tenho a questão da comunicação. Escolhi o que eu quero fazer. Estou vendendo, ofereci, tenho a minha oferta. Estou comunicando o que eu estou fazendo bem? Será que o meu diferencial é exatamente isso que eu estou comunicando? E a Lúcia também falou nisso. Eu vou comunicar tudo, colocar tudo lá na embalagem. Como eu estou exatamente comunicando o meu propósito, o meu posicionamento? E eu tenho que inspirar, porque comunicar não é suficiente. Como que eu vou inspirar? A gente vende papel. E é difícil. Querendo ou não, a gente trabalha num segmento, num setor que é commodity. É commodity. A gente está aqui hoje para discutir como a gente pode fazer para que o papel seja aquela cerveja na apresentação da Lu também. Como que a gente pode criar algum tipo de valor e inspirar alguém para comprar a minha marca? E aí tem um outro ponto que é o engagement. E o engagement, eu vou entrar até um ponto nele hoje de manhã e a gente vai ver ele melhor hoje à tarde. Tá? E tudo isso, a gente tem que pensar na inovação. O que a gente está fazendo para inovar desde o início do nosso posicionamento? Eu estou escutando a minha demanda? Então, vamos começar com o posicionamento. E eu tenho alguns pontos aí que eu vou tratar, e se vocês lembrarem de outros, vocês me trazem, tá? E a gente vai falando junto. Uma coisa muito importante, meu atributo foco. E a gente está num segmento que a gente tem basicamente 3 atributos muito bem marcados, que eu vou falar em seguida. Quais são os atributos do meu produto? O que eu quero oferecer? Não queira oferecer tudo em um produto. Por isso a gente tem um portfólio. Se todos eles forem iguais, onde a gente está diferenciando? Né? Se um papel toalha ele é super longo, duradouro, sustentável, será que você não passou aí para um campo seguinte, que é o papel reutilizável, né? Já é o tissue tecido, semi-tissue? Cuidado com o que você está comunicando hoje e agora, porque o seu portfólio pode aumentar, porque você vai descobrir na sua demanda que tem possibilidade de criar outras ofertas. E aí você vai fazer aquele macio, ultra macio, mega macio, sensacionalmente macio, que é um pouco o que a empresa de shampoo faz, né? A gente vê muito isso. Nossa, esse shampoo é para cabelo liso, o outro é para liso extremo, o outro é para liso impecável. E aí é difícil, você fala, nossa, que tipo de liso que é o meu cabelo, né? Aí eu acabo comprando de cabelo encaracolado para ver se eu mudo de cabelo. Cansei. Aí eu tenho a questão da consistência. E a gente também falou da consistência muito hoje. Se você tem um propósito, se você quer entender exatamente o que a sua demanda está pedindo e você quer oferecer essa oferta, a sua oferta tem que ser consistente. Outra vez, eu vou vender um liso extremo, ultra liso. Muitos de vocês trabalham com inovação aqui, trabalham em fábrica, trabalham com tecnologia, com a parte de P&D. Como que a gente consegue vender tudo isso e fazer todos os setups de máquina? O portfólio é consistente. Não queira ter tudo. Não precisa ter tudo. Né? A Lúcia falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é o mundo está complexo, anotei, Lu, o mundo está complexo demais para as empresas. E eu pergunto para vocês acham realmente que é o mundo que está complexo? As empresas não estão complexas demais para o mundo? O que a gente também está querendo fazer, de repente, com uma demanda, querendo transformar ou querendo truncar, né? Tem os dois lados da moeda, né? Que é muito importante. E aí tem a história do uso complementar,
deixa eu ir para frente que eu vou falar agora. Tem a história do uso complementar também, que é como eu vou trabalhar com um produto que ele oferece tudo, e se eu tenho um outro depois que vem para complementar, que é um pouco da história do papel toalha, que é um pouco a história que a gente tem hoje com lenços umedecidos, que eu achei incrível, né, uma campanha que foi feita aqui também, a questão de que você limpa primeiro com um, depois você limpa com o outro. Isso é importante. Se você tirar o papel de um que você vende, no fim das contas, você está matando o próprio produto, né, sendo que você sabe que a demanda está consumindo os dois. Quando eu falo de consistência, eu vou entrar depois, logo mais, no Charming, por uma questão de portfólio. A Lúcia falou do Charming por uma questão de branding, e realmente é uma marca que trabalha muito bem branding, mas ela me gera uma dúvida com relação ao portfólio, e a gente vai falar dela. Tá? E aí, os nossos atributos principais. Quais são os nossos atributos principais no nosso segmento, no nosso setor? Qual que é esse? Resistência, absorção, suavidade. Por que em alguns rótulos a gente lê e vê todos os três juntos? Quem faz isso com as marcas? Quem aqui sabe que tem produto que oferece todos? Ninguém. Muito bem. Depois vocês vão dar um nome, eu vou falar. Todos fazemos isso. Todos fazemos isso. E aí eu pergunto para vocês, quando você está no banheiro realmente, de verdade, do fundo do seu coração, o que você espera quando você está no papel higiênico? Ali, que você vai pegar um papel higiênico. Que tenha, para começar, a Lúcia falou muito bem. Depois eu conto um caso de um cliente que eu tive na Europa que entrou num trem e não tinha papel higiênico. Rede social, o cara ali reclamou, já chegaram na portinha ali com a bandejinha. Eu espero que ele seja suave, realmente. Eu espero que ele seja suave e que ele absorva. Então, a absorção, para mim, aqui já é resistência, de alguma maneira. Eu não preciso comunicar super resistência. Né? Eu não vou, fazer uma super... Se eu fizer uma super força ali, você pode fazer um combo de papel higiênico com hipoglose, entendeu? Então, assim, tem dois atributos principais. Não comunique todos. Comunique aquele que você vai entregar, aquele que a sua oferta vai resolver esse probleminha, né? Essa necessidade. Aí eu tenho um lenço facial, por exemplo. O que a gente espera? Você realmente espera que seja super resistente? Não, você não espera que seja super... Você espera que seja macio, é na sua cara, você está com gripe, aquele nariz vermelho. Eu tenho rinites alérgicas horrorosas. Então, o que eu espero? Eu simplesmente espero que ele seja suave. Independente de como você me comunique isso, que não é verdade, a gente vai ver que você tem que comunicar bem, mas eu quero que ele seja suave. Aí a gente tem um guardanapo. E outra vez a gente tem atributos parecidos aqui, né? Guardanapo e papel higiênico. Eu quero que, ao mesmo tempo que ele seja suave, eu necessito que ele absorva ali também, né? Para não ficar usando milhares. Eu estou num jantar, estou numa mesa... Eu não quero ter que utilizar muito, eu quero que ele absorva o mínimo. E aí a gente tem o papel toalha, que aí sim, né, a gente já tem casos famosos de resistência. A gente quer que seja mais resistente, inclusive por um fato de não ter que utilizar muito, tá? Porque o papel no Brasil é caro, a gente já viu. Tem muito imposto ali. Quando você vê um papel toalha, você fala, nossa, você já enxerga o ICMS, você enxerga o PIS/COFINS, né, EPI. Então, assim, a gente tem o rendimento, a gente tem a questão de praticidade, aí nascem outros claims, né? O claim, o que é um claim? Todo mundo sabe o que é um claim? Sabemos o que é um claim? Não? A Lu sabe, né, Lu? Um claim é a maneira que a gente comunica os nossos principais atributos. Como que eu vou mostrar para o meu mercado aquilo que eu estou fazendo? Né? Isso é um claim. Como que eu vou mostrar, né? A minha roupinha bonitinha tem que mostrar o que eu tenho dentro. Né? Se eu não abro a boca, ninguém vai saber quem eu sou. Tá? Então, assim, esses atributos eles acabam virando muitas coisas. Né? Isso acaba confundindo também o shopper e o consumidor. Né? O shopper na hora de comprar e, de repente, um consumidor, no momento que, né, olha o produto e fala, nossa, mas eu pensei que isso fosse uma coisa e outra. Né? Então, assim, ele acaba gerando confusão, porque um compacto, por exemplo, no Brasil, é um papel achatadinho, né, que transformou o mercado. Mas o compacto, por exemplo, na Espanha, é um produto que tem mais papel por rolo. Então, ele é compacto porque ele traz mais por menos. Né? Olha as diferenças também de claim de um lado para o outro. Né? Aí a gente tem, em questão de conforto, eu tenho ultra soft, eu tenho seda, eu tenho veludo, eu tenho cream, eu tenho bálsamo, eu tenho spa, eu tenho tudo, né, para comunicar o que é um conforto. Cuidado, como que a gente está comunicando o que é conforto? Atenção.
Eu tenho a esfera da sustentabilidade hoje. Tem muitas possibilidades de a gente comunicar sustentabilidade, né? E muitos de nós, a gente segue falando que somos um produto super recycle, né? Reciclado, etc. Mas a nossa fibra, que era reciclada, que era uma para, a gente trabalha essa fibra para branquear e, no fim das contas, a gente não é tão sustentável mais, que a gente tem um processo químico que trabalha, né, nele. Então, assim, ele é sustentável de verdade, como eu comunico. Ele não tem o tubinho de dentro, ou ele tem o tubinho de dentro com o segundo tubinho que vai me possibilitar, né, ter mais papel no mesmo rolo. Ele é reutilizável. O reutilizável, ele é sustentável ou ele é rendimento? Né? O que a gente está querendo comunicar com aquilo que a gente está falando? Pensar nisso. E aí o fashion, né? Que no fim das contas o fashion não está exatamente relacionado a nenhum atributo exatamente do nosso papel, que seja absorção, atributo direto, absorção, resistência ou suavidade. Mas ele está dando aí um apelo, uma roupagem, né? Para falar, olha, além disso, eu também trago isso, né? Então, tem papel impresso, eu tenho o fashion fora, eu tenho o fashion dentro, né? Falamos bastante aí de renova, né? Então, esses são os claims. Como a gente está comunicando aquilo que a gente é. Cuidado para comunicar aquilo que você é de verdade. E entramos na questão da consistência. Então, que eu falei para vocês que a gente ia comentar um pouquinho do Charming. Eu passei em diversos pontos de venda, desde que eu cheguei, para me atualizar. Cada ano vai mudando. Minha última vez aqui foi há 1 ano. Então, eu fui olhar. Né? E, claro, não tem grandes diferenças. 1 ano não muda tanto assim. Né? Mas é verdade que, em todas as marcas que eu vi no ponto de venda, todas elas, na minha opinião, tinham algum tipo de inconsistência em algum das linhas, das subcategorias da grande categoria de tixo. E o Charme me confunde com algumas coisas. E me corrijam se para vocês parece óbvio, porque para mim não me parecem óbvias algumas coisas. Então, eu venho e eu falo, olha, eu tenho um produto que ele é strong, eu tenho um produto que ele é soft, entre eles tem uns que são folha simples, outros que são folha dupla. E aí eu venho depois com um ultra strong, ultra soft, sendo que, por exemplo, esse daqui é folha simples, esse daqui é folha dupla. Isso me confunde como shopper. Eu compro um produto por outro e me confunde, eu não consigo entender exatamente. Alguns deles vêm com uma marca mega em cima, alguns vêm com a marquinha mega aqui embaixo. Eu não estou conseguindo explicar para o consumidor também como que ele deve comprar. Né? Esse, no fim das contas, no catálogo deles estava tudo errado, todos estavam como megas. Aí eu tenho um super mega. O mega já é super, eu venho com super mega. Então, isso me confunde também. Como shopper, tá? Eu entendo, eu sei o que é uma folha simples, eu sei o que é uma folha dupla, eu vou, leio, busco a informação, mas eu vejo que as pessoas ao meu redor não estão nem aí, vão no ponto de venda, não tem nem ideia. Tinha gente que, muitas das pessoas da minha volta, não sabiam nem que tinha folha simples ou folha dupla. E é impressionante, a gente acha que a gente, né, tem certeza que está vendendo, que o shopper entende tudo que a gente está falando, e muitas vezes não. Muitas vezes não. Aí eu tenho um ultra gentle, sendo que eu tenho um ultra soft. O que eu vou comprar, o gentle ou o soft? Será que eu não estou vendendo 2 produtos que se encontram? Como que eu diferencio essa demanda exatamente? Eu pensei na minha demanda. O gentle, ele é mais gentle por quê? Porque ele tem uma fragrância, ele tem uma loção. O que ele tem que ele está me comunicando ali? Nada. Eu não sei se eu compro o soft ou se eu compro o gentle. Eu quero que o meu papel higiênico seja soft e que, ao mesmo tempo, seja gentil no momento que eu estou utilizando. Que parece isso para vocês? Parece fácil para vocês comprarem se vocês estão no ponto de venda? Realmente. Não é simples, né? Não está ajudando o shopper a comprar, na minha opinião. Tenho outros aqui, tá? Que eu vou trazer, enfim, eu não sei exatamente de que empresa cada um de vocês cada um de vocês trabalha, e vou trabalhar com marcas um pouco maiores, um pouco menores, enfim. Mas eu tenho 2 lenços umedecidos, eu não sei qual que eu compro. E eu perguntei para várias pessoas no ponto de venda se elas entendiam. E eu só falei, não, eu gosto do vermelho. Porque, não sei, gosta da cor. Mas você tem um setup de máquina para fazer isso. Você tem que mudar a máquina, você tem que colocar, né? Você tem que colocar a embalagem de um para o outro. Eu não consegui entender. Não consegui. Você pode falar para mim que um tem fibras naturais, que o outro tem ingredientes hidratantes. Sei lá, eu quero os 2. Por que ele não faz os 2 e coloca uma cor só e tudo bem? Eu não consigo entender.
Isso me confunde. E isso gera um custo para a empresa, para ela fazer isso. Isso tem um custo. Eu entendo que isso é por, né, ganhar espaço e é gôndola, etc. Mas cuidado. Cuidado, porque você está viciando também, às vezes, o seu shopper a preferir uma coisa por outra, por um atributo que não é seu. Ah, não sei, eu achei que a cor é bonitinha. Né? Tem uma outra questão ali também que eu trouxe do dueto, que é a mesma história do Charme um pouco, né? Que eu tenho o super macio, e aí eu tenho o velvet. Me confunde também. O velvet, para mim, parece muito mais legal. Então, por que eu vou comprar o ultra macio, por exemplo? Essas coisinhas assim. Ou a gente já viu que o mercado está inteiro aí agora já, né, a partir de 8 rolos, em fit, em compacto. Né? Será que a empresa não está perdendo tempo em setup também, gasto, para produzir, né, o normal em 8 e produzir depois o fit? Se o segmento já está inteiro em fit, como você está trabalhando o seu portfólio exatamente? Posso estar errada, quem discorda comigo? Quem quer me explicar? Ok. Por quê? Por que o mercado não está todo em fit? Porque é uma opção o fit. O fit é uma necessidade criada por um fabricante que todos os outros players tiveram que seguir e não necessariamente o consumidor final quer o fit. Entendeu? Então, muitas vezes o consumidor não quer aquele produto amassado. E por isso que os fabricantes continuam oferecendo o pacote não amassado. Porque do lado do consumidor existe uma grande parcela que quer o pacote normal. Quem impôs o fit foi um dos fabricantes brasileiros e todos tiveram que seguir. E você sabe a proporção de vendas, por exemplo, das empresas que vendem? Depende muito do formato. Depende muito do formato de pacote que se oferece. Hoje é verdade, alguns pacotes no mercado estão quase todos eles no amassado, no compacto. O que é uma pena. O que é uma pena. Você não gosta do fit? Do compacto? Eu acho que existe um desgaste muito grande para se fazer um produto muito bem feito, e vou falar disso depois, para que depois você amasse ele pelo simples fato de que nós temos custos de transporte transcontinentais. E você não acha que isso é um valor já? Não se ganhar nisso e gasto? Não se passa o valor ao consumidor final. O consumidor final não está vendo essa diferença de valor real na gôndola. Então, de repente, a gente está errado. Quem leva esse ganho está sendo um supermercadista. Ok. Então, tem muita gente com a mesma opinião. Né? Não, o negócio é grave. Não, todos. Não é que... E tem uma grande discussão, então, aqui sobre o compacto e sobre o normal. Eu realmente acho que não tem nenhuma diferença entre o compacto e o normal. Por exemplo, para mim, não gera nenhum problema ter que desamassar o rolinho. E eu não sei porque todo mundo está trabalhando só com o compacto. Minha opinião, mas porque eu vou em sustentabilidade. Tá? Mas é isso que eu queria entender o conceito, e eu sei que muita gente também reclama porque não está habituada a comprar o diferente. E nós somos uma cultura assim muito forte. Por isso que sustentabilidade, ecologia, para a gente é um fator que pega muito, né? Porque a gente está muito acostumado a pegar a sacolinha no supermercado. Se a gente tem que pagar, a gente não quer. Mas eu acho que isso é parte da mudança. E eu acho que comprar um compacto também é parte da mudança. Entendeu? O produto não muda. Eu nunca vi a mudança da qualidade. Ele está amassadinho. Ok. Mas esse é o meu ponto de vista. Tá? Por exemplo. Oi. A gente não tem amassado lá. É Brasil. Já escutei que já tentaram, mas não conseguiram. E aí começaram a lançar outras opções de sustentabilidade, que é tirar o rolinho, fazer o rolinho que pode ser desechável, que pode ser descartado, no vaso sanitário, né? Porque lá a gente não tem a cultura de jogar no lixo, né? Que você entra no banheiro e fala, não jogue papel no lixo, não jogue papel na privada. Lá não jogue o papel no lixo, por favor, porque o sistema de saneamento básico funciona, né? Na Itália, Johnson, na Itália existe alguns produtores que fazem o amassado. Essa tecnologia do amassado surgiu na década de 80, mais ou menos, uma coisa muito antiga. E ele foi perdendo força justamente pelo fato de que o produto se deteriora quando você amassa. Então, é um produto que está em voga no Brasil, mas é uma coisa muito antiga, já existe há muito tempo, e que não pegou no resto do mundo. Não pegou, é antigo mesmo. Eu continuo amando o amassado. Consistência. E eu vou falar um pouco de marca... Oi? Ai, desculpa. Você está em Kimberly ainda ou não? Não estou. Pode falar. Quanto tempo você... Eu estou na Espanha há 8 anos já. Tá.
coisa. Eu fui um dos pioneiros na Kimberly no mercado institucional, em 1990. Como que está a posição da Kimberly hoje, fora do país, mercado institucional, mercado consumidor? Porque eu estou vendo você falar muito do mercado consumidor, tá? E a gente voltado ao mercado institucional. Como está essa disparidade? 50-50? Como está a Kimberly no Brasil hoje? Existe essa proporção? Porque eu vejo hoje as empresas de papel, principalmente as multinacionais, né, como Kimberly, a Melhoramentos, na qual eu tive o prazer de trabalhar, e eu vejo o pessoal voltado totalmente, um marketing focado ao mercado consumo, e a parte institucional, vamos dizer, é deixado um pouco ao lado. Qual a posição dessas grandes empresas hoje? Eles estão pensando em voltar para o mercado institucional, porque, no meu ponto de vista, o consumo é maior no mercado institucional do que no mercado consumo? Você tem uma posição para me dar a respeito disso? É engraçado que, assim, na Europa... Bom, na Espanha, estava falando da Espanha, eu ia falar nisso logo mais, mas eu já falo agora. O mercado espanhol, ele é hoje 80-20 em marca própria. 80% no consumo é marca própria. Então, olha que engraçado, por incrível que pareça, as marcas estão conseguindo se diferenciar mais, inclusive, no away from home, que é onde ele ainda ganha uma notoriedade, uma importância muito grande por ser, por exemplo, Kimberly-Clark no Away From Home, porque todo mundo reconhece os que querem pagar por isso, pela diferenciação, pela qualidade do papel, vão continuar pagando. Então, num retail, a gente tem um 80 marca própria e 20, e no Away From Home, esse lado de marca própria ainda não atingiu esse fator tão grande. Eu não sei a porcentagem na Espanha de venda deles entre away from home e at home. Eu posso buscar e te falo. Como você chama? Ayrton. Como? Ayrton. Ayrton. Isso. Eu não sei, Ayrton, posso buscar. Mas, assim, a Kimberly é uma das marcas, hoje, uma das 3 marcas mais fortes, o Scottex, né, na Europa. Mas, claro, é uma venda muito linear. Ele tem aí, na categoria de papel higiênico, por exemplo, ele vai ter, assim, 5 possibilidades diferentes no portfólio, mais ou menos. Sensitive, acolchado, ele tem o mega rolo, que é praticamente o produto normal, mas em mega. São 4 ou 5, tem um slide que eu vou mostrar. Então, assim, não tem essa mesma profundidade de portfólio que a gente tem no Brasil, a gente não tem com as marcas na Europa, a gente não tem tantos produtos. E não tem, por exemplo, produtos promocionais, como a gente tem aqui. Esses leve e pagues, por exemplo, não tem. O que eles fazem na Europa é leve 2, que você já 2 pacotes e você ganha um descontão por levar 2. Você tem 70% na segunda unidade, por exemplo. Mas, assim, perdeu-se muito, realmente, em imagem de marca mesmo, cada vez mais no retail, tá? Okay. Portfólio, consistência, outra vez. Isso é marca própria. A marca própria do Carrefour, né? Lá na Espanha. E aí também, outra coisa, né, que para mim vem à minha cabeça, né? Eu tenho um Ultra Comfort, suave e grosso, são 3 camadas, são 3 folhas. E aí eu tenho um acolchado. E você vê a qualidade do embossing ou do acolchado, que é uma textura, né, praticamente. E aí você se pergunta, poxa, o Carrefour hoje tem mais de 14 SKUs de marca própria. Eu não sei quanto que ele tem aqui. Alguém sabe mais ou menos quanto tem? Tem bastante também, né? E aí você vê, é a mesma coisa, né? Você tem uma gôndola reduzida. O movimento né, a proporção entre o movimento, né, o tamanho da gôndola e o número de SKUs acaba ficando inversamente proporcional. São muitos SKUs e as gôndolas vão reduzindo, principalmente com a tendência de reduzir o número de lojas, né, físicas. Então, a mesma coisa, são 3 folhas, eu tenho 2 produtos ultra suaves, ultra confortáveis. Como eu conseguiria trabalhar com esses 2 de uma maneira que eu conseguisse unir um? Porque, no final das contas, cada um vai ter uma frentezinha só no ponto de venda, né? Tem a questão de resistência aqui, que eu vi também, questão de consistência no Elite, a mesma coisa. Então, assim, aqui eu estou ajudando o meu shopper a comprar, eu estou falando quantas capas eu tenho aqui, quantas camadas, quantas folhas. Por que os outros não mantêm uma maneira de comunicar muito parecida, igual? Eu vou ali e já encontro onde está o número de folhas. Isso, para mim, é uma coisa muito importante, porque eu que trabalho com isso, me perco no ponto de venda. Eu imagino quem não trabalha. Onde encontra essa informação? Às vezes está aqui, às vezes está aqui. Então, é muito importante, você tem o branding, você tem a sua proposta,
Mas acho muito importante você ajudar o seu shopper a comprar. Não coloca todos os atributos, não coloca todas as informações que tem no mundo mundial no seu pacote, né, de uma maneira a misturar tudo. Como você pode ajudar a criar um processo de raciocínio lógico? A mesma coisa, eu tenho mais macio, ou eu tenho, não consigo ler aqui exatamente o que está, dá licença. Eu tenho máxima suavidade. Aí eu tenho máxima suavidade em soft e strong, eu tenho máxima suavidade no que é 2 folhas. Tem máxima suavidade em tudo. O que está me diferenciando? Se o máximo suavidade está em tudo. Fala para mim, ó, você está pagando um pouquinho menos nesse, porque o máximo suavidade, você vai ter que pagar um pouquinho mais. Por exemplo. Aí eu tenho aqui maior rendimento, rende para caramba. Você está vendendo folha simples, rende para caramba de outra maneira. Rende, então, impulsionando um outro produto que rende para caramba, que é folha dupla, que é uma folha tripla. O que você pode comunicar, de repente, numa folha simples, que vai fazer a pessoa comprar o seu folha simples? Ela já vai comprar, muitas vezes, por preço. Cuidado, sabe? Isso, para mim, é muito importante. Como que você está olhando o seu portfólio inteiro? E aqui, falar de inovação... Não deu tempo, já foi intro. Esqueci. Esse é um produto que a gente vê que eles saíram dos atributos normais, absorção, rendimento, absorção, resistência e suavidade, e agregar outro atributo que não é um atributo do papel. Mutfak, banyo, cam, ayna. Nereyi temizlemek lazımsa familya. Haydi sil Türkiye. Defalarca kullanılan temizlik bezlerini hijyenik bulmayanlara Familya'dan Kullanat deterjanlı temizlik kağıdı. Entenderam tudo? Eu conversando com a Lúcia aqui hoje, esse é interessante, né? Esse é um produto que, por exemplo, para mim ele tá lá, é um produto turco, tá? Que é um mercado super interessante. Conversando com o pessoal da Hyatt, também da empresa Hyatt, é muito interessante como está o mercado deles. Depois eu comento um pouquinho. Mas conversando com a Lúcia falou: Fê, mas isso já tinha nos Estados Unidos, que é o Bounty. E é verdade, eu nunca nem tinha visto. Eu estou lá, não tinha visto que o Bounty tinha lançado, então eu trouxe esse para vocês. Eles ganharam o prêmio de inovação na Tissue World, que é um produto que traz o detergente agregado. Alguém já tinha visto um produto com detergente agregado? Vocês já tinham? Hã? São diferentes. Qual que é a diferença deles? Qual que é o outro? Olha aí, a gente tem uma pessoa técnica, né? Então, eu trouxe aqui para vocês quiserem ver, para quem não viu. Ok. Vocês querem, eu vou passar, se vocês quiserem passar aí um pouquinho, jogar a água de vocês, que vocês têm aí um pouquinho para provar produtos que não provaram, que isso para mim foi interessante. E eles ganharam o prêmio de inovação agora na Tissue World em Milão. Ele é super cheirosinho também, ele tem um embossing super, super bem feito, tá? Então, para vocês darem uma olhada. Então, como a gente pode sair, às vezes, né, da nossa inovação diária, de só trabalhar embossing, de só trabalhar impressão, e começar a trabalhar com outros componentes que vêm agregar valor ao nosso produto. E a gente já teve, né, também no mercado aí a questão do reutilizável, das fibras de tixo aí quase, né, não tecido, muito mais resistentes, etc. Tudo isso vem agregando, né, valor ao nosso produto. Só vou comentar rapidinho a história da questão do turca. É um mercado super interessante porque eles na Turquia têm pessoas, né, tem consumidores de religiões diferentes. Então, alguns são católicos ainda cristãos, alguns são muçulmanos, e é interessante como cada um tem um hábito diferente no banheiro. Então, ele tem que oferecer 2 marcas diferentes, com posicionamentos totalmente diferentes. Um pouco se importa com muitos atributos, enquanto que o outro dá extremamente valor ao que você está oferecendo. Então, é muito interessante essa questão da religião atuando para determinar, né, a demanda e o que para eles vai ser interessante ou não. A gente conversa mais disso, quem quiser depois. Não quero você de novo. Portfólio e comunicação. Então, depois que eu tenho, né, o meu posicionamento bem definido, eu trabalhei com os atributos, como que eu vou comunicar isso de uma maneira clara? E é interessante, isso daqui é só um joguinho para dizer que, caraca, eu vou passar lá de cá. Esse rótulo é super bonitinho, não é? Olha que lindo que ele é, tudo coloridinho, etc. E esse daqui é um rótulo simples, comunica o que tem que comunicar, está aí o número de folhas, está aí, né, o que ele faz. Mas aquele lá a galera
abre no ponto de venda, gera ruptura para caramba, gera avaria, porque o pessoal quer ver o papel. E o Scottex na Europa, ele está extremamente fechado. Pouco você consegue ver do seu produto. Olha que interessante. Vamos deixar uma janela? Olha a importância, coisa pequena, mas você vê ele avariado o tempo inteiro no ponto de venda. Como eu comunico o que eu tenho que comunicar, e se o meu produto é um produto que está oferecendo uma diferenciação no produto mesmo em si, né, visual, é físico, mostra, porque o seu consumidor quer ver, o seu shopper quer ver, senão ele vai destruir. Aqui são as linhas do Scottex, que você me perguntou, Ayrton, não sei. São 5 mesmo. Então, ele tem o gigante, ele tem o mega rolo, ele tem o normal tradicional, que é o que mais vende, rosinha, acolchado e sensitive. E aí eu falo o seguinte, código de cores. Ele trabalha bem o código de cores em papel higiênico, por exemplo. Na Europa, trabalha muito bem. Cada vez que você vê cada uma dessas cores, você identifica perfeitamente o que é. Enquanto que a Charmin lá utilizava muitas vezes o vermelho e o amarelo de maneira confusa, que não ajuda a comprar, por exemplo, tá? Esse é um caso deles lá na Europa. Eu tenho um caso deles aqui, por exemplo, no Brasil, que eu não gosto. Eu vou comentar, tá? A questão do guardanapo, que muitas empresas fazem isso, que é, né, lançar aí um coquetel com várias cores diferentes, que é bonito no ponto de venda, mas que gera uma confusão enorme no shopper também. E é muito interessante, você para observar a pessoa comprando, porque eu sou mulher, eu gosto de comprar, mas eu gosto muito mais de observar, às vezes, não fico ali quieta. É uma confusão enorme, ainda mais se você não conhece, chegou num ponto de venda novo, você não sabe, não conhece aquela marca, não conhece aquele produto especificamente, te gera um pânico às vezes, né? Isso aconteceu comigo com uma marca que eu não sabia que tinha diferentes cores, que eu vou mostrar logo mais, e me gerou confusão. E a história de trabalhar com pessoas, a gente já vê, né, as marcas agora trabalhando mais e mais com pessoas na hora de comunicar, e menos com puppies, e menos com os ícones bonitinhos, para cercar isso mais da gente, trazer isso mais próximo da nossa realidade. Né? Se biscoito faz isso, se iogurte faz isso, será que a gente não consegue trazer mais pessoas? Isso fica de uma maneira mais, né, mais próxima da gente, né? Ver que tem alguém ali falando comigo, né? A questão do código de cores que eu falei, eu não sabia que tinha o coquetel da mesma maneira que tem o Scott, por exemplo, que tem outras marcas que trabalham com essas nuances de cor. E eu fiquei confusa, fiquei procurando o preço deles, procurando a diferença. Ele é bonitinho, ele é funcional? Talvez. Talvez não. Cuidado. Não faz por fazer. Não imprima por imprimir. Tenha um raciocínio naquilo que você está fazendo. Você não está me ajudando a comprar. Se eu estou com pressa, eu vou pegar outro. Eu não vou pegar o coquetel, porque eu não estou entendendo o que está rolando ali no coquetel. Vou falar, esse outro aqui é mais fácil. Tem tudo a mesma cor, é mais fácil. Tá? Renova. Eles são sensacionais, eles são sexy, é verdade. Eles têm um problema enorme de EBITDA, porque eles têm um setup horroroso de máquina. E aí você chega num ponto de venda, os produtos deles são todos iguais, eles estão todos assim. Eu adoro a Renova, acho eles sensacionais. Mas eles me confundem mais do que qualquer outra marca, no mundo mundial também. É muito rótulo diferente para o mesmo produto. Cuidado com isso. Isso dá para eles branding da marca, dá. Está dando EBITDA positivo, a gente quer vender também. Então, cuidado. Tem que ter um propósito, mas tem que, no fim das contas, ajudar a vender de maneira consistente. E eles têm um problema de consistência muito grande. Valores. Então, passei, né, comunicando, maravilha. E como que eu vou inspirar? Quais são os meus valores? Né? Eu estou educando o meu shopper a consumir corretamente, porque ele está consumindo, né, mais papel porque ele realmente precisa, ou porque eu simplesmente estou falando, desperdiça. Não adianta desperdiçar. A Lúcia falou também aqui, vender só desperdício. A gente está na 4ª geração aí, logo chegando na geração robótica, né? Mas nós somos agora geração Z, eu sou millennial. Eu sou extremamente atenta a tudo. Eu trabalho com tixo, mas eu sou uma pessoa freak de sustentabilidade e ecologia. E o Fê sabe, a gente fala disso quantas vezes, né? Então, assim, não me faça desperdiçar. Eu não vou crer em você. Eu não gosto disso. Me venda mais papel, porque você está me adicionando um valor. Não porque você quer que eu desperdice. Outra vez, um rolinho de papel higiênico aqui é R$1,25 por rolo. Causa social. Então, tem marca aí que não está só trabalhando com a questão do educar, mas ele está falando, eu vou doar para a Unicef. Isso é uma marca também, né? A Foxy está na Espanha. Para doar para a Unicef para melhorar banheiros, melhorar a infraestrutura. Tem marcas fazendo isso aqui no Brasil também, eu sei. Então, muito importante. Consegue comunicar?
Comunica, encontra um cantinho de maneira consistente em todos os seus produtos que trabalham, né, com esse valor, que vão agregar valor para alguma causa social. Comunica ali, encontra um cantinho bonitinho, todo mundo já reconhece que a Fox trabalha com a Unicef. Em todos os produtos tem essa cornerzinha ali, tá? E aí tem a questão sustentável mesmo, a Acatube, o produto que ele não vai atascar, né? Não vai atascar. Entupir, não vai entupir o seu vaso sanitário. Horroroso. Adoro, falando de Away From Home agora, eu sou uma fã de dispensação central. Sou porque eu acho que funciona, sou porque eu acho que você não faz o seu ponto de venda gastar produto, sabe? Porque você está fazendo o consumidor dele utilizar de maneira um pouco mais pausada e mais consciente. Adoro, eu acho que ele é sustentável. Use 4 vezes menos. Eu estou te falando ali que meu produto é sustentável, ele é melhor porque ele vai fazer você utilizar muito menos. Como tem um outro também, a Colhogar da SCA, né? Essity agora na Europa. Então, sustentabilidade, a gente tem aí o 2 em 1, né, que a gente já tem no Brasil, que é o produto dentro. Eu estou transportando a mesma quantidade, né, de embalagem em si, mas mais produto. Acho incrível isso, realmente. Acho muito interessante. De alguma maneira, você vai usar esse rolinho. Enfim, pode acabar gerando aí algum tipo de conflito com lenço. Não sei, eles podem utilizar dentro da bolsa, né, para levar para um lado para o outro, mas enfim. O Zell, que é o tubinho free, né, que é o SCA, é o ST na Alemanha. A gente já tem agora, além da Renova, né, que o Fê mostrou, que são os papéis higiênicos que vêm já embalado em papel, a gente tem já um plástico diferente em alguns produtos, então a gente já tem aqui uma marca própria, o Luxury Soft, na Inglaterra. A gente tem o Scottex, também já vem nesse papel, né, de composição, nesse plástico de composição diferenciada. Esse daqui é um amigo trabalhando agora na Espanha com a Dália, e eles estão lançando agora para Away From Home, todo o packaging deles, todo é papel. E eles estão vendendo em Amazon, eles estão vendendo em grandes retailers, inclusive retailers também, outros 100% online na Europa, né, na Espanha. Então, já estão ali, 100%. Ele acredita naquilo, a sustentabilidade está no processo dele. Ele decidiu ser sustentável, ele vai ser 100% sustentável, e ele vai vender só em caixa. Que para mim é a história do compacto, aqui que a gente comentou. Para mim, acho que tinha que ser do compacto, mas é a minha opinião. Tá? E aí tem um apelo 100% sustentável, isso é uma marca própria também, de um supermercado na Alemanha, DM, que ele não comunica praticamente nada. Ele só comunica que ele é recycle. E aí vai ter o público dele que vai comprar, e os alemães são super focados, e é isso que eles vão comentar. Ó. Vão comentar alguma outra coisa que eu não entendo, porque eu não falo alemão, vou falar logo mais, mas ele é recycling. Se vocês quiserem ver, é basicamente o que eles vendem. Eles são dos tops também. Não tem muito segredo no que eles estão fazendo, mas eles vendem por isso, porque eles têm o público, imagina, que eles têm o público recycling. E isso é muito forte lá. Tá? E para outras categorias. Esse é o facial, esse é o facial, tem a toalha, papel toalha, e é isso que eles vão comunicar. E eles são aqui 100% sustentáveis, porque eles querem comunicar basicamente isso. Esse é o foco deles. E aí eu trabalho com engagement, né? Então, eu primeiro trabalhei posicionamento, comuniquei, agreguei valor, e agora como que eu gero interação? Como que eu vou trabalhar de uma maneira que eu vou fazer com que o meu produto tenha qualquer tipo de diferenciação? E se isso antes era um benefício de marca nacional, só de marca nacional, ele não vai ser. Eu venho de um país onde 80% é marca própria. Isso foi ocasionado pelo impacto do Mercadona na Espanha. Mas não é mais. E eu vou mostrar hoje à tarde para vocês. Tá? Então, o que eu vou fazer na hora de fazer com que meu consumidor, com que o meu shopper, prove o meu produto? Como que eu vou dar uma amostra grátis para ele? Como eu vou fazer com que ele entenda, toque, de uma maneira que ele não tenha que pagar, ou de uma maneira que ele possa ver melhor? Como? Eu vou mostrar como essa tarde, tá? Experiência do shopper. O que eu vou fazer agora para falar com esse shopper? Porque a Lu já falou isso também. A gente está aí, a gente podia vender carvão, a gente vende arroz, enfim, mas como que a gente está falando com o shopper de uma maneira que a gente fala, compra o meu, em vez de comprar o outro? Porque eu estou te escutando, porque eu sei o que você quer. Isso mais do que nunca com o digital.
né? Eu sei o que você quer. E... Ai, não queria acabar tão rápido. Não posso voltar, né? Foi. Ah, ok. E a questão do engagement, então, é isso que eu falei. Como que a gente agora vai trabalhar com a questão do engagement? Porque antes a marca nacional ela era reconhecida como, né, a opção que ia oferecer um engagement ilimitado, global, universal. Né? Sou uma marca, né? Sou personal. Estou no Brasil inteiro, todos me conhecem, legal. Só que você tem uma marca própria, que de repente está no Brasil inteiro, mas não está em todos os pontos de venda como está o personal. Só que tem gente fazendo isso, criando engagement, e a gente deixa, eu acho que, de ser limitado, porque a gente é marca própria. Né? Como que a gente vai trabalhar com isso? Tem alguém falando de marca própria hoje também, né? Aqui, mais tarde? E, bom, para desenvolver um portfólio. E esses são os meus levem para casa, né? Meu takeaway de hoje. A gente vai comentar outras coisas essa tarde, vamos cruzar essa história. Mas observe a sua demanda. Não esqueça. Eles estão te falando o que eles querem comprar ou como eles querem comprar. Facilita para eles. Não queira fazer uma coisa porque você acha que é assim. Não pisa. Vou falar uma coisa. A gente está numa sala em que mais ou menos assim, uns 80%, 90% são homens. Nós somos mulheres e a gente geralmente vai no ponto de venda comprar. E eu chamo call women agora aqui, por favor. Conheci uma mulher super inspiradora aqui na plateia hoje, a Glaura, me falando aí da produção dela. Cadê a Glaura? Não consigo. Da produção dela, de papel toalha, no Sul. Ela, guerreira, veio, fez network. Ou seja, observa a sua demanda. Cuidado, nós somos mulheres, nós estamos comprando. Não faça o que você acha que você tem que fazer porque você quer. Não bate o pé. Combina atributos essenciais com outros. Fragrância, com químicos, com impressão. Claro, tem outros atributos. Como a gente pode sair da caixa? Eu sei que é difícil. E é um setor muito difícil. Inclusive, eu trouxe uma novidade que não era novidade. Entendeu? Tudo bem. Mas como que você pode agregar valor no que você está fazendo? Posiciona os seus diferentes SKUs. Posiciona os seus diferentes SKUs. Não venda SKU que são iguais em roupagens diferentes, só para você ganhar em gôndola. Você quer fazer isso? Então, produz marca própria. Se a história é ter uma marca aqui, ter uma marca lá, acho que vai ser pior para você e você vai ganhar mais. Mas aliança com o seu retail, no fim das contas, do que, né, ficar fazendo milhares de marcas que oferecem a mesma coisa, na minha opinião, outra vez. Agregue valor social e ecológico. Agregue de verdade. Se você tiver que começar com um SKU, começa com um SKU, mas se esse for o seu propósito, faça inteiro. Vai de cabeça. A Renova fez, eu estou falando que ela não tem um resultado positivo, mas ela fez, ela é sexy. Bom, tudo bem. Se esse é o seu propósito, agregue. Comunica corretamente. Eu me mato, porque assim, eu trabalho com tixo, mas tem outras categorias que eu não trabalho. Claro, eu estou falando no ponto de venda, eu não consigo comprar. Me dificulta o processo de compra. E eu adoro estar no ponto de venda, mas tem gente que odeia. Muitas vezes a marca própria está conseguindo comunicar melhor do que a marca nacional, e por isso que eles estão tendo um impacto tão forte. E crie engagement. Crie engagement. Crie engagement. Por quê? Porque uma marca não vai te comprar hoje se você não fala com ela. Um consumidor não vai te comprar hoje se você não fala com ele. Ele quer ser escutado, ele quer saber sua opinião, ele quer dar a opinião. Tá? Então, seja coerente com sua marca, transparente com o seu público. E lembrem, será que as empresas não estão criando mundos muito complexos para o mundo? Né? Possibilidades muito complexas para o mundo. É isso, a gente se vê essa tarde. A gente tem uma pergunta a mais, alguma colocação? Não? Então tá. Obrigada.